Olá, meus amores, tudo bem? Para a gente encerrar, então, essa parte sobre a Europa, população e economia, para a gente dar, então, continuidade para seguir com a parte do contexto histórico, a gente precisa terminar alguns detalhes, tá? Vamos, então, aqui o seguinte. Sobre a estrutura da população europeia, para ficar bem frisado, sempre que se estuda sobre uma população, é preciso saber que ela é dinâmica e está em constante movimento. Esse movimento não ocorre apenas no contexto da mobilidade horizontal, que quer dizer quando sai de um lugar para outro, que eu chamo das migrações, mas também no contexto vertical, quando tem o crescimento vegetativo, ou seja, o nascimento e também as mortes. A distribuição dessa população, de acordo com as características, vai ser de idade, sexo e atividade econômica desenvolvida. E as condições de vida devem fazer parte desses estudos, que é o que se analisa nas pirâmides etárias, como eu tenho aqui mostrando. Nos países ricos, observa-se um pequeno crescimento vegetativo, como a gente já estudou sobre isso, resultado das pequenas taxas de natalidade, das baixas taxas de mortalidade e da elevada expectativa de vida, né? Olha só, observando aqui como a gente vem falando isso várias e várias vezes. Então, relacionando sobre a pirâmide etária que chama a atenção da população, nós vamos ter então na Europa um grande contingente de imigrantes. No passado, milhões de emigrantes europeus deixaram a sua terra. Prof, por que emigrantes? Quando tem o E na frente, a gente já estudou. É a saída do continente, ou seja, no passado a Europa perdeu muita gente, tá? Essas pessoas deixaram suas terras em direção a outros continentes, por conta das guerras e os conflitos que estavam ocorrendo. Só que agora esse movimento é inverso. A Europa, ela recebe muitos imigrantes, ou seja, estão entrando agora no continente, em sua maioria procedente das antigas colônias. Agora são os descendentes daquelas pessoas que saíram da Europa nos tempos passados. E qual o motivo que leva, a motivação que leva essas pessoas a irem para lá? Dificuldade de emprego, crise econômica, guerras nos países de origem e um atraente mercado europeu. Tá? Então, a respeito da economia, para ficar bem claro, a Europa sempre foi palco dos grandes acontecimentos mundiais, as grandes navegações, a Revolução Industrial, as grandes guerras, entre outras. Por isso, sempre foi chamado de Velho Mundo por geógrafos e historiadores. Contudo, durante o século XX, alguns países, como os Estados Unidos e o Japão, foram tomando a dianteira no contexto da industrialização mundial. A gente vai estar vendo isso também mais para frente. Então, sobre a agropecuária, para ficar bem fácil e tranquilo esse conteúdo aqui para vocês. A produção agrícola europeia reflete as condições do solo. Devido à forte luminosidade, né, ou seja, recebe bastante luz solar e temperaturas características, são comuns alguns tipos de cultivo de cereais lá, como por exemplo, centeio, trigo, cevada e frutas também, como maçãs, peras, uvas, pêssegos, ameixas. Outras culturas também, como batata, milho, tomate, foram introduzidas e aclimatadas, ou seja, foram adaptadas ao clima. Olha só, o tipo de agricultura que nós temos na Europa vai ser do intensivo, ou seja, utiliza modernas técnicas de plantio e alta tecnologia. Poucas pessoas trabalham no campo. A pecuária na Europa também vai ser do tipo intensiva, é altamente mecanizada, com modernas tecnologias, o que resulta em uma alta produção. Olha só, aqui é para retirada do leite. Bacana, né? Na Europa Ocidental, na região ali de Portugal, Espanha, Reino Unido, se dedicam à produção da beterraba para a produção de açúcar. Na vinicultura, são destaques na França e na Itália. A produção de uva, né? O cultivo da uva é destaque nesses países, bem como a produção de vinhos comerciais. A Itália vai ser o maior produtor mundial de uvas e o segundo de vinho. Já a França vai ganhar como o maior produtor de vinho, segundo de uva. Linda imagem, né? E como a gente viu no nosso livro, na aula passada, vocês também já estudaram, fizeram atividades sobre a divisão que tem na Europa. Nós temos algumas divisões para poder
analisar melhor. E por que ficaram divididas dessa forma? Para poder ver a separação que cada região tem com os seus determinados tipos de produto. Por exemplo, na agricultura, na Europa Central, eles vão produzir muito trigo, cevada, batata, beterraba para o açúcar. Na Alemanha e na Polônia vão predominar os grandes rebanhos. Na Europa Setentrional cultivam as batatas, a cevada e trigo. Na Dinamarca é o maior produtor desses itens, bem como de aves, bovinos e suínos. A Noruega é o maior produtor de aveia. Na Europa Oriental, nós vamos encontrar solos muito férteis, tá? E eles vão utilizar muito na questão da agricultura. Por exemplo, a Ucrânia e a Rússia se destacam como grandes produtores de cereais. Aqui eu tenho a imagem dos mapinhas, vocês têm no livro também mostrando aonde fica essas regiões, né? A gente já viu isso na aula passada. Na produção de minério, o destaque que nós vamos ter para os barris de petróleo, como a gente já viu também, aqui a quantidade de barris por dia, 93 mil barris por dia, 95 mil, 265 mil, olha só a Federação Russa, como a gente viu, a Rússia tem um destaque na Europa na produção de petróleo. Também na mineração, muitos itens são explorados economicamente pelo homem. Os maiores produtores mundiais de carvão mineral são a Rússia, Polônia, a Alemanha, Reino Unido, República Tcheca e a Espanha. E para o gás natural é feito no Reino Unido, na Noruega e na Holanda. Também o cobre vai ser explorado na Polônia. O minério de ferro é explorado na Rússia, Ucrânia e Suécia. Manganês, bauxita, ouro e o diamante também, nós vamos ter na Rússia. Sobre a indústria, na Europa Ocidental, o Reino Unido se destaca para as indústrias químicas e farmacêuticas e as indústrias eletroeletrônicas, principalmente de computadores. Dos 50 medicamentos mais vendidos no mundo, 12 foram desenvolvidos em laboratórios britânicos. Bacana, né? A França, considerado lá nos tops dos países de primeiro mundo, é a quarta potência mundial, é o segundo país europeu mais industrializado, com uma economia forte. Ela apresenta um PIB de 2,1 trilhões de dólares. Empresas famosas que nós temos lá, Renault, Peugeot, Citroën, têm destaque no mercado internacional, bem como a indústria química, perfumaria e os vinhos, né, que são famosos no mundo todo. Olha aqui, na Europa Central, na região da Alemanha, essa aqui é a fábrica da Volkswagen, ó. A Alemanha se destaca com grande desempenho. A Suíça também se destaca no setor de papel e celulose, alimentos, madeira e metalúrgica. Na via industrial, na República Tcheca, olha só, a vila deles, várias indústrias uma do lado da outra, que chamam de colmeia industrial também. Na Europa Central, a Polônia se destaca nas indústrias de bens de consumo e na produção de automóveis. Na República Tcheca se destaca o setor eletroeletrônico. Na Hungria, as indústrias alimentícias. Na Eslovênia, Croácia, Bósnia, Macedônia, Albânia, Bulgária e Romênia, tem parques industriais voltados para o setor de bens de produção. Esses países aqui que não são tão famosos na Europa, a gente chama que são os países do leste europeu que se desenvolveram na Guerra Fria junto com a União Soviética. Indústrias de brinquedos como a Lego na Dinamarca, tá? No setor setentrional, o país com melhor destaque é a Suécia, com indústrias de eletrônicos e automóveis. Na Noruega, indústrias químicas e transportes. Na Dinamarca, indústrias químicas, de máquinas e eletrodomésticos. Na Islândia, o setor de alimentos e minerais não metálicos. Os países da Europa Oriental se destacam na indústria de armamentos também. A Federação Russa e a Ucrânia são os países mais industrializados da região. Motivados pela Guerra Fria, os países dessa região são grandes produtores de armamentos, submarinos, tanques. E no turismo,
A grande vantagem do turismo europeu é a boa condição de circulação entre os países, a gente já comentou sobre isso, um moderno sistema de transportes com uma invejável estrutura ferroviária, rodoviária, aérea, marítima e fluvial, permite um rápido deslocamento. Outra vantagem é o fato de dezenas de países pertencerem à União Europeia e boa parte deles utilizarem o mesmo sistema monetário. Aqui eu tenho algumas imagens mostrando os famosos pontos turísticos da Europa. Coliseu, Capela Sistina, lindo, né? A Torre Eiffel, maravilhosa. Então, gente, só para encerrar, agora a gente vai estar vendo uma reportagem falando um pouquinho mais sobre as mulheres que evitaram ter filhos ou preferiram ter menos filhos e isso favoreceu para a mudança na pirâmide etária, tá? A gente se vê mais. Beijo, tchau!